Vamos falar sobre um assunto que mexe com a vida de todo mundo: família. Hoje, a gente vai mergulhar no direito de família brasileiro para entender a arquitetura legal por trás das nossas relações mais íntimas. Vamos ver como a lei define o casamento, o divórcio e, o mais importante, a proteção dos filhos. Quando a gente pensa em casamento, geralmente vem à cabeça a imagem do romance, né? Mas, do ponto de vista da lei, a história é um pouco diferente. O casamento é um contrato, com termos e condições bem claros. Então, que regras são essas, afinal? Pois é, a lei brasileira diz que o casamento cria uma parceria formal, sabe? Com um conjunto de deveres e responsabilidades que vão muito além da cerimônia do sim. Vamos entender isso melhor. O conceito principal aqui é o de sociedade conjugal. Um jeito fácil de entender isso é pensar no casamento como se fosse uma pequena empresa, onde os dois se tornam sócios. O artigo 1565 estabelece que, a partir do casamento, eles se tornam parceiros, responsáveis juntos pelas obrigações da família. E como toda sociedade, existem os termos e condições dessa parceria, né? Eles estão aí, no artigo 1566. E olha, isso aqui não é só uma lista de sugestões de boa convivência, não. São deveres legais. O não cumprimento de um desses pontos pode ter consequências jurídicas sérias, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá, mas e aí? Quem está no comando dessa parceria? A lei é clara: os dois. O artigo 1567 diz que a liderança da família é um esforço colaborativo, um trabalho em equipe. Agora, o que acontece se não houver acordo? Bem, nesse caso, um juiz pode ser chamado para intervir, não para escolher um lado, mas para tomar a decisão que seja melhor para o bem-estar da família inteira. Mas, assim como as parcerias começam, elas também podem terminar. A gente sabe que isso acontece. Então vamos passar para a próxima fase e ver como a lei lida com a dissolução de um casamento. O artigo 1571 descreve os 4 caminhos legais para o fim da sociedade conjugal. Morte e anulação são bem diretos, né? Agora, a parte que gera mais confusão geralmente é a diferença entre separação e divórcio, e é super importante entender essa distinção. Então, o ponto crucial é o seguinte: a separação judicial é como apertar o botão de pause. Ela encerra deveres como morar junto e a fidelidade, mas o vínculo do casamento ainda existe legalmente. Já o divórcio é o stop definitivo. Ele dissolve o casamento por completo, e aí sim as pessoas ficam livres para se casar novamente. Para que um dos cônjuges possa pedir a separação, a lei exige que a vida em comum tenha se tornado insuportável. Uma palavra bem forte, né? Mas o que isso quer dizer em termos legais? É exatamente essa a pergunta que o sistema judicial precisa responder. A lei não está preocupada com as discussões do dia a dia, mas sim com quebras sérias de confiança e dos deveres do casamento, aquelas que realmente inviabilizam a vida a dois. Como dá para ver, a lei leva isso muito a sério. O artigo 1573 não fala de problemas pequenos. A lista inclui razões bem graves, como adultério, violência, abandono e até o que a lei chama de conduta desonrosa. Isso mostra que a justiça só interfere quando os pilares fundamentais do casamento foram destruídos. Mas a lei também tem sua flexibilidade, e esse parágrafo único é a chave para isso. Ele dá ao juiz o poder de olhar para além da lista e considerar qualquer outra situação que, na prática, torne a convivência impossível. Isso permite uma análise muito mais humana e focada em cada caso específico. Agora, a gente entra na parte mais importante de qualquer dissolução de família: o que acontece com os filhos. A lei brasileira coloca o bem-estar deles como a prioridade máxima, acima de tudo. O artigo 1583 nos apresenta os 2 tipos de guarda. A unilateral é quando um dos pais toma as decisões principais, mas o outro ainda tem o direito e o dever de supervisionar. Já a guarda compartilhada é sobre responsabilidade conjunta e tomada de decisões em equipe, sempre buscando o equilíbrio na vida da criança. E aqui tem um ponto muito importante do artigo 1584. Se não houver acordo e ambos os pais forem aptos, a guarda compartilhada não é só uma opção, ela é a regra. A lei parte do princípio que a cooperação dos pais é o melhor para a criança, a menos que um deles abra a mão desse direito. Para definir como vai ser essa divisão de tempo na prática, o foco é totalmente na criança. O juiz vai analisar o afeto, as condições de saúde e segurança e a educação. A decisão é sempre baseada no que é melhor para os filhos, não no que é mais conveniente para os pais. A lei também tem seus mecanismos para garantir que os direitos dos pais sejam respeitados. Por exemplo,
Instituições como escolas ou hospitais que se recusem a dar informações sobre a criança a um dos pais podem enfrentar multas diárias bem significativas, que podem chegar a valores como esse que aparece na tela. Isso reforça que ambos têm o direito de participar ativamente da vida do filho. E um ponto final mais super importante que vem dos artigos 1579 e 1588. A vida continua, as pessoas podem se casar de novo, mas isso não muda absolutamente nada nas responsabilidades como pais. Os direitos e deveres com os filhos de um relacionamento anterior permanecem intactos. Pai e mãe é para sempre. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A gente viu aqui uma estrutura legal que tenta equilibrar contratos, emoções e, acima de tudo, proteção. Mas as famílias estão sempre mudando, sempre evoluindo. A questão que fica é: como a lei pode continuar se adaptando para refletir a enorme complexidade da vida familiar moderna?